Estados Unidos tem semana de protestos após morte de enfermeiro por agentes do ICE. E Trump pede fim da resistência. Marco Rubio fala sobre o futuro da Venezuela e prevê reabertura da embaixada norte-americana em Caracas. Acidente de avião deixa 15 mortos na Colômbia, incluindo o deputado local. E autoridades investigam o caso. Você vai ver também. Grammy deve premiar maiores nomes da música internacional. Um destaque para Bad Bunny e Lady Gaga. Meu nome é Fabrício Naitsky e pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O JP Internacional já está no ar e a gente começa o programa de hoje falando sobre protestos. A situação em Minneapolis, nos Estados Unidos, que já era tensa desde o começo do mês, ficou ainda pior. No último fim de semana, agentes do ICE mataram mais um cidadão americano e a Casa Branca precisou fazer mudanças no comando da operação. O resumo disso tudo a gente acompanha com a Thalita Souza. A morte de Alex Pratt, de 37 anos, aumentou o estado de caos dentro e fora da Casa Branca. O enfermeiro é o segundo americano morto durante as operações do ICE na cidade de Minneapolis no mês de janeiro, semanas após o assassinato de Renee Good, baleada no último dia 7. 2 agentes envolvidos na morte de Pratt foram afastados do cargo, mas os protestos continuam dominando as ruas da principal cidade de Minnesota. Donald Trump chegou a ligar para o governador Tim Walz e o prefeito Jacob Frey e concordou em reduzir o número de soldados na região, mas a pressão não diminuiu. Responsável pela atuação no estado e conhecido por falas polêmicas, Greg Bovino deixou o comando da operação e foi substituído por Tom Homan, o chamado czar das fronteiras da Casa Branca. Na primeira entrevista após assumir o posto, Homan confirmou que os agentes federais devem ficar em operações direcionadas e prometeu reduzir o efetivo de 3.000 homens em Minneapolis, caso tenha apoio das lideranças municipais e estaduais. As consequências das patrulhas e a morte de 2 cidadãos norte-americanos têm sido grande na política local e no dia a dia da população. O pré-candidato republicano ao governo de Minnesota, Chris Mandel, afirmou que deixaria a disputa por considerar que o cenário se tornou impossível de ser revertido pelo partido. No âmbito judicial, um tribunal federal avalia se a mobilização do ICE tem violado as leis em Minnesota. Na mesma semana, em outra audiência, uma juíza acatou um pedido para obrigar o governo federal a preservar as provas ligadas ao homicídio de Alex Pratt. A atuação dos agentes migratórios também teve contornos internacionais. O Ministério das Relações Exteriores do Equador emitiu uma nota de repúdio após um agente do ICE tentar entrar no consulado equatoriano em Minneapolis, antes de ser impedido por funcionários do local. Quando Donald Trump voltou à Casa Branca em janeiro do ano passado, ele prometeu combater principalmente a imigração ilegal no país. E como que isso tem acontecido? É o que a gente vai acompanhar agora no nosso telão. Passa principalmente por 5 fatores. Primeiro, a declaração de emergência na fronteira sul, aquela com o México, uma operação conduzida justamente por Tom Homan. Segundo, o aumento de remoções aceleradas, sem respeito ao devido processo legal muitas vezes. A pessoa não passa por julgamento, ela é presa e imediatamente é deportada, às vezes até mesmo para países terceiros. A ampliação de poderes de agências federais, incluindo o ICE, para estender o escopo de operações em várias regiões do país. A criação da Força-Tarefa de Segurança do Interior, que tem ajudado a combater o crime entre fronteiras estaduais lá nos Estados Unidos e que também faz parte desse escopo da atuação do ICE. E o aumento de verbas para a agência, que tem sido extremamente criticada nos Estados Unidos nos últimos 2 meses, pelo menos. Vamos dar uma olhadinha aqui em outro dado muito interessante envolvendo o ICE. O número de detenções de imigrantes
pela agência. Ele bateu recorde desde a sua criação em 2002, agora no governo Trump, chegando a 69 mil imigrantes detidos, incluindo o caso de uma criança de 5 anos nesta última semana, que também tem dado muita repercussão. Se a gente observar aqui no gráfico, a gente vai ver que durante o governo Obama, até o final de 2016, houve um aumento nas detenções. Esse aumento continuou até a metade do governo Trump, ali o último ano, penúltimo ano de mandato de Donald Trump. Vem a pandemia, há uma queda nas detenções, chega o governo Biden, o número volta a subir de maneira bem irregular, mas volta a subir, e com o retorno de Donald Trump ao governo, em janeiro de 2025, esse número então dispara e chega agora ao seu recorde de 69 mil detidos. Bom, para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Ibel. Professor, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Essas detenções do ICE, as movimentações em Minneapolis, tudo isso tem tido um efeito muito mais negativo para a Casa Branca, apesar do governo Trump falar com orgulho do nível de imigrantes ilegais que tem entrado no país. Diz que não há mais imigrantes ilegais entrando no país. Então o problema está na mensagem, está na atuação da agência. Por onde que passa essa crise envolvendo o governo dos Estados Unidos? Professor, bem-vindo. Obrigado, Fabrício. Sempre uma satisfação estar com vocês aqui na Jovem Pan. Fabrício, acho que são múltiplas variáveis que a gente pode utilizar para entender esse comportamento do ICE. Primeiro, de uma maneira muito didática, o ICE, Immigration Customs Enforcement, ou seja, uma agência para imigração e aduanas, ela tem como atribuição, lá na sua criação quase que exclusiva, nas fronteiras dos Estados Unidos, sejam elas fronteiras terrestres, marítimas ou nos aeroportos, que são os pontos de chegada de pessoas de outros países. E agora a gente vê a atuação do ICE internamente nos Estados Unidos, como a gente vê aqui nas cenas, no estado do Minnesota, principalmente em Minneapolis, mas também em outros estados, em outras cidades, distantes até mesmo da fronteira, eu diria quase numa caça a imigrantes numa situação irregular, chamados pelo presidente Trump imigrantes ilegais, ou aliens. Ele retoma até um conceito que nem se usa mais nos estudos de imigração, o conceito de aliens. E outra dimensão, outra variável que a gente pode utilizar é, de fato, essa narrativa política. Só que o que nós vimos nas últimas 2 semanas, principalmente, é o uso exacerbado da força, inclusive extrapolando as próprias atribuições dessa agência federal, que é uma agência vinculada à segurança migratória, mas não é uma polícia como o FBI ou como as polícias estaduais, ou até mesmo as polícias municipais. Ela tem uma atribuição de polícia, mas não é necessariamente uma polícia, e os episódios de violência, até com assassinato de cidadãos norte-americanos. E a outra dimensão também é a própria violação, a tentativa de violação de uma representação consular, o consulado do Equador. Isso faz parte dessa narrativa política que extrapolou, tanto que o próprio presidente Trump, pressionado, evidentemente, reconheceu que houve este excesso e troca o comando da agência e coloca, ainda assim, uma pessoa conhecida como linha dura, como a gente viu na reportagem anterior, de controle fronteiriço. Isso, eu diria, instiga os sentimentos da população norte-americana. Fazia muito tempo que a gente não via na sociedade dos Estados Unidos, que é uma sociedade já hoje polarizada, muito dividida, fragmentada em diferentes posicionamentos, mais conservadores, mais progressistas, que levou até magnicídios ou tentativas de atentados contra figuras políticas nos últimos 2, 3 anos. A gente viu até um certo tom de união, dadas as ressalvas, com relação à opinião pública, neste caso do ICE. Então, isso acabou pressionando o governo Trump. E eu tenho reforçado isso, já comentei aqui na Jovem Pan anteriormente, até naquele programa de encerramento do ano passado. Este ano é um ano importante para o presidente Trump, porque em novembro ocorrerão as eleições midterms, as eleições que vão definir o futuro do Congresso dos Estados Unidos, na qual os republicanos estão de olho nas 2 casas e
Caso os democratas vençam uma das casas, isso pode comprometer muito a governabilidade do presidente Trump. Então ele dá esse backstep, dá esse passo atrás, muda, né, a direção, o comando do ICE. O próprio ICE diz que vai tentar reduzir, se houver essa colaboração das polícias locais e estaduais, né, porque a opinião pública ela se volta contra. E Trump, obviamente, não quer a opinião pública contrária ao seu governo, porque isso pode custar as eleições lá em novembro. Professor, a gente tem visto, até saiu uma pesquisa Reuters Ipsos essa semana, dizendo que 58% da população norte-americana acredita que a ação do ICE em Minneapolis foi longe demais. Ela tem passado do ponto, inclusive no que diz respeito à violência. E se a gente voltar a falar de Minneapolis, lá para 2020, é a cidade onde aconteceu a morte, o assassinato de George Floyd, que deu início àquelas manifestações do Black Lives Matter. Aliás, não deu início às manifestações do Black Lives Matter, mas reacendeu toda essa discussão. Aquilo pesou muito mal para o governo de Donald Trump. Ele não conseguiu lidar muito bem com aquela situação. Naquele ano teve eleição presidencial e ele acabou perdendo. É possível que essas manifestações envolvendo o ICE tenham esse mesmo contorno, esse mesmo, digamos assim, destaque que as manifestações do Black Lives Matter tiveram em 2020? Já bem, eram dois contextos muito distintos, né? Mas são duas questões muito caras à sociedade norte-americana. Tanto a questão racial da população afro-americana, como a questão migratória. Eu entendo que, obviamente, os objetivos das manifestações eram distintos, embora um dos alvos das manifestações era o presidente Trump em contextos diferentes, né? Então, a gente tem que ter isso em tela para compreender que o Black Lives Matter e as manifestações agora contra o ICE, elas têm propósitos diferentes, mas o que elas têm em comum é que elas tocam em temas muito sensíveis à sociedade norte-americana, né? É o que constitui os Estados Unidos, né? A imigração, a herança afro-americana, né? A herança dos povos originários também, que é outro tema muito sensível. Então, isso envolve diretamente aquilo que a própria sociedade norte-americana se entende enquanto sociedade, né? Os Estados Unidos sempre foi muito orgulhoso pelo seu passado, né? Dos pioneiros, dos primeiros colonizadores, os first settlers, né? Depois os pioneers, toda a marcha para o oeste, enfim, o passado de imigração, as migrações europeias, as migrações asiáticas, né? Depois as migrações latino-americanos. Então, os Estados Unidos sempre teve essa constituição de um Estado-nação formado pela imigração. E agora vem essa narrativa anti-imigração, né, na qual o presidente Trump ele tenta vincular a ideia da imigração irregular, ou ainda como ele chama, imigração ilegal, à criminalidade, né? Dentro dos estudos migratórios tem até um campo que chama isso de crimigração, né? A migração vista como um crime, então como se fossem esses imigrantes que estão com visto atrasado, que não têm visto, ou que não têm passaporte, ou entrou de maneira irregular nos Estados Unidos, como se eles fossem todos criminosos, né, que cometeram homicídios, que cometeram tráfico de drogas, tráfico de armas, terrorismo, enfim. Uma coisa não anula a outra. Não impede que existam imigrantes em situação irregular que sejam criminosos, não é este o ponto. Mas o presidente Trump, nesta agenda, ele tenta vincular toda imigração irregular como se fosse uma imigração de criminosos. Ele deixa isso muito explícito, não é eu que estou dizendo. Ele coloca isso muito explícito nos seus discursos, né, nas suas manifestações, e aí ele usa essa narrativa, inclusive, para demonstração de força, como a gente tem visto, né? E é muito interessante, Fabrício, que isso tem acontecido sobretudo em estados ou cidades comandadas por democratas. Então, também tem o componente político-partidário, né? De testar as instituições, de forçar os democratas, né? De tentar trazer a opinião pública contra esses governantes. Só que com as cenas que nós vimos agora, né, e esse número de quase 60%, é um número muito expressivo quando se trata de população norte-americana. 60% da população entende que o ICE está fazendo não corresponde com as suas prerrogativas e está indo, né, como a gente viu, longe demais, inclusive matando cidadãos norte-americanos, né, e não estrangeiros. E então isso acaba pressionando essa mudança de comportamento do presidente Trump, né? Ele percebe que talvez esta via não seja aquela mais adequada para os seus objetivos
e seus anseios políticos. E para complementar, acho que tem um outro ponto também, Fabrício, que a gente viu ao longo da última semana, né? Volta à tona a questão dos arquivos de Epstein, né? Os Epstein Files, que isso mancha muito a reputação do presidente Trump. Então, questão de Groenlândia, Irã, Venezuela, que nós vimos nesse mês de janeiro. Agora a questão do ICE acabam sendo como se fosse, né, num português muito claro, uma cortina de fumaça para as questões muito delicadas que colocam o presidente Trump vinculado a estes escândalos dos arquivos de Epstein. É um assunto para a gente ficar de olho. A gente já volta a falar com o professor Roberto Ibel. Os imigrantes nos Estados Unidos são 48 milhões de pessoas na população norte-americana, geram 1,7 trilhão de dólares em atividade econômica, segundo os dados de 2023, e os imigrantes ilegais, sem documentos, são responsáveis por quase 300 bilhões de dólares em poder de compra lá no país. Então é um tema que também tem repercussões econômicas. Agora a gente vai falar sobre Venezuela. O governo norte-americano confirmou que deve reabrir a embaixada em Caracas em breve. Os detalhes com o Carlos Martins. Em depoimento à Comissão de Relações Exteriores do Senado, o secretário de Estado Marco Rubio disse que espera contar em breve com a presença diplomática dos Estados Unidos na Venezuela. Rubio disse estar otimista com os avanços, mas evitou apresentar uma data exata da reabertura. O nome da futura embaixadora, porém, já foi apresentado. Trata-se de Laura Dogo, ex-chefe da missão de Washington na Nicarágua. Segundo o secretário, a retomada das atividades na embaixada deve permitir à Casa Branca ter informações em tempo real e interações com membros da sociedade civil e da oposição venezuelana com mais facilidade. Ao longo da semana, Donald Trump confirmou a reabertura do espaço aéreo da Venezuela após uma conversa com a presidente interina Delcy Rodrigues. A ordem extraoficial de fechamento havia sido dada no final de novembro. Os Estados Unidos também têm outros motivos para comemorar. O parlamento em Caracas aprovou a reforma petrolífera para atrair investimentos privados no setor com mais garantias às empresas, cessão do controle estatal da exploração e redução de impostos. Com o novo texto, a Casa Branca anunciou a suspensão parcial do embargo sobre a commodity venezuelana que havia sido imposto em 2019. Vamos falar sobre essa questão da mudança na lei dos hidrocarbonetos, que é essa reforma petrolífera, então, que aconteceu na Venezuela, chamando novamente o professor Roberto Ibel, da ESPM. Professor, apesar das declarações de Delcy Rodrigues, que são declarações ainda duras, que remetem bastante, ecoam bastante no grupo chavista na Venezuela, parece muito claro que o governo americano tem exercido uma pressão em Caracas e faz o que quiser por lá a partir de agora, né? É muito confortável, Fabrício, para a administração Trump manter Delcy Rodrigues no poder, né, do que fazer uma transição sem a certeza de quem for assumir no seu lugar estará comprometida com os interesses de Washington, né? E certamente pesa isso também na inteligência norte-americana, que não há uma certeza que se Maria Corina Machado, Edmundo Gonzalez, Juan Guaidó, seja quem for o líder da oposição, for candidato, que será eleito. O chavismo, como eu já falei também diversas vezes aqui na Jovem Pan, ele está enraizado na sociedade venezuelana e nas suas instituições. Então não surpreenderia se o chavismo ganhasse numa eleição por mais aberta, mais transparente, mais democrática e monitorada que o fosse pelos Estados Unidos, né? Então é um regime confortável para Washington neste momento, porque aceita as imposições. E aí eu volto num dos clássicos da ciência política, como vários estão voltando agora. O próprio Maquiavel, ele consegue exercer essa influência na Venezuela pelo medo, né, pelas declarações do presidente Trump, do secretário de Estado Marco Rubio, que dizem que Delcy Rodrigues pode ter o mesmo destino de Maduro, e ninguém mais fala agora no ex-ditador venezuelano, praticamente entrou no esquecimento, né, e consegue também alcançar seus objetivos com relação ao petróleo, essa abertura do mercado, a exploração do petróleo por parte dos Estados Unidos, e enquanto que mantém o regime, mantém a segurança daquele regime, né? Então é um momento confortável. Veja bem, Fabrício, ninguém tem falado nos Estados Unidos, no governo Trump, sobre eleições na Venezuela, e nem na Venezuela tem se falado sobre transição.
as reformas estão sendo aprovadas, as agendas estão sendo aprovadas pela questão da pressão, do medo, né? Mas também porque isso traz recursos para a Venezuela. Não se fala no assunto Maduro. Delcy Rodrigues pode continuar criticando o presidente Trump, né, internamente para garantir o apoio do chavismo, e tudo continua como está. Tanto que a gente viu lá no dia 3 de janeiro várias manifestações da oposição, de pessoas em Caracas, em outras cidades venezuelanas, né, defendendo a captura de Maduro, achando na expectativa de que fosse ter uma transição. Um mês depois, praticamente, essa oposição e aquela população que pensou que podia se manifestar volta, né, de novo para o cometimento, não se manifesta com medo de uma represália por parte do governo. E também acho que tem um outro objetivo que os Estados Unidos está conseguindo alcançar, né? É praticamente um sufocamento de Cuba, que era o grande parceiro do regime de Maduro, né? Com acesso a petróleo, com acesso a outras commodities em troca, né? Também de fornecimento de médicos, de serviços, enfim, de alimentos para a Venezuela. E Cuba hoje sofre essa pressão dos Estados Unidos, né? Tanto que Trump já tem reiterado que pode ser o próximo regime, ou o próximo governo a cair, né? Porque, de novo, teve uma mudança de governo na Venezuela, mas o regime continua o mesmo. Conversamos com o professor de Relações Internacionais da SPM, Roberto Ibel. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no JP Internacional e volte sempre. Eu que agradeço pelo espaço e sempre à disposição para conversar com vocês. Até a próxima. Chegou a hora da gente conferir as principais notícias da semana no Radar Internacional, as principais manchetes, o que repercutiu ao redor do mundo. Vamos começar pela América do Sul. 13 passageiros e 2 tripulantes morreram após a queda de um Beechcraft 1900 da empresa aérea estatal Satena, no nordeste da Colômbia. O avião de pequeno porte havia decolado de Cúcuta, na fronteira com a Venezuela, e fazia um voo de 23 minutos para Ocânia. A aeronave perdeu contato com a torre de controle a 5 minutos da aterrissagem, e os destroços foram encontrados horas mais tarde. Entre as vítimas estavam o deputado Diógenes Quinteiro e o candidato à Câmara, Carlos Salcedo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Vamos girar agora aqui a manchete chegar aos Estados Unidos. O presidente Donald Trump disse ter pedido pessoalmente ao presidente russo Vladimir Putin que suspenda os bombardeios contra Kiev por uma semana. Segundo Trump, o pedido foi aceito. O Kremlin disse que essa medida vai até domingo. A declaração veio após o líder ucraniano Volodymyr Zelensky dizer que confiava em Trump para frear temporariamente os ataques de Moscou contra a rede energética local devido a uma onda de frio que atinge a Ucrânia. Segundo a agência meteorológica estatal, as temperaturas por lá podem chegar a menos 30 graus Celsius nesta semana. É um frio de matar, literalmente. Depois de 2 décadas de negociação, União Europeia e Índia chegaram a um acordo para a criação de uma zona de livre comércio entre o bloco continental e o país asiático. Quem diria, hein? União Europeia com um acordo de livre comércio. O texto prevê a redução de tarifas entre os dois lados e deve garantir à União Europeia uma economia de até 4 bilhões de euros por ano. A negociação inclui vantagens para o setor do agro europeu, além de automóveis e serviços, mas alguns produtos considerados mais sensíveis, como a carne bovina, o arroz e o açúcar, ficaram de fora dessas tratativas. Vamos ver se eles avançam com o acordo envolvendo o Mercosul. Essa é a nossa expectativa. Vamos passar agora para o Oriente Médio. O exército de Israel confirmou ter repatriado o corpo de Han Gvili, o último refém mantido na faixa de Gaza. Gvili era um oficial da unidade de elite da polícia israelense e foi morto durante os ataques do Hamas em Israel no 7 de outubro de 2023. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu confirmou a repatriação do corpo e falou em conquista tremenda para o exército, o governo e os cidadãos israelenses. Do outro lado, a Cruz Vermelha confirmou que os corpos de 15 palestinos foram levados de volta para Gaza
como parte do acordo de cessar-fogo na região. Tem mais manchete para a gente conferir, a gente permanece nessa região do mundo. A Guarda Revolucionária do Irã deve ser classificada como uma organização terrorista pela União Europeia após o encontro entre os ministros das relações exteriores do bloco. A semana também foi marcada pela declaração de Donald Trump exigindo que o Irã negocie um novo acordo nuclear sob risco de ser alvo de ataques militares ainda mais fortes do que os realizados pelos Estados Unidos em junho do ano passado. Já o vice-presidente iraniano disse que o país deve estar preparado para um estado de guerra depois da mobilização do porta-aviões USS Abraham Lincoln para a região. O Irã parece que está caminhando para negociar de fato esse acordo. Agora a gente fala sobre uma celebridade. Heptacampeão da Fórmula 1, o ex-piloto alemão Michael Schumacher apresentou uma ligeira melhora no quadro de saúde e passou a ser carregado em uma cadeira de rodas. A informação é do jornal britânico Daily Mail. Schumacher sofreu um grave acidente de esqui, todo mundo lembra, em dezembro de 2013 e ficou entre a vida e a morte desde então, estava acamado. O alemão, de 57 anos, vive sob cuidado 24 horas de uma equipe médica em uma mansão em Gland, na Suíça, com um tratamento que custa dezenas de milhares de libras por semana e sob sigilo absoluto. A família nunca mais divulgou imagens de Michael Schumacher. Ninguém sabe exatamente do estado de saúde do piloto, histórico piloto da Fórmula 1 que marcou época na Ferrari. Essas foram as manchetes dessa semana que a gente acompanha no Radar Internacional, que volta semana que vem. Neste domingo acontece a principal premiação global da música, o Grammy. Além dos principais artistas internacionais da indústria, também tem brasileiro na corrida pelo gramofone. O texto é do Diogo Tossan. A indústria da música mundial já está pronta para celebrar os destaques das gravações lançadas entre o segundo semestre de 2024 e agosto de 2025. O Grammy deste ano reúne indicados de peso em todas as categorias, como o porto-riquenho Bad Bunny, a americana Lady Gaga, o rapper Kendrick Lamar e o queridinho do pop Justin Bieber. A disputa tende a ser acirrada, já que a Academia da Música passou por mudanças nos últimos anos para ampliar a diversidade e a transparência, fator que aumenta a imprevisibilidade dos resultados. Mesmo assim, críticos apontam favoritos e possíveis surpresas em cada uma das principais categorias. Na disputa pelo álbum do ano, Bad Bunny e Lady Gaga saem na frente no favoritismo. O porto-riquenho venceu a categoria no Grammy Latino com o consagrado Debí Tirar Más Fotos. Já Lady Gaga ganhou o Gold Derby Music Awards, tornando-se uma forte candidata com o disco Mayhem. Também concorrem ao prêmio de álbum do ano Justin Bieber, com Swag, Sabrina Carpenter, com Man's Best Friend, Clipsy, com Let God Sort Them Out, Kendrick Lamar, com GNX, Leon Thomas, com Mutt, e Tyler, The Creator, com Chromacopia. Outra categoria que promete disputa acirrada é a de gravação do ano, com indicações de Bad Bunny, com a canção Debí Tirar Más Fotos, Sabrina Carpenter, com Man Child, Doechii, com Anxiety, Billie Eilish, com Wildflower, Lady Gaga, com Abracadabra, Kendrick Lamar e SZA, com Luther, Chappell Rowan, com The Subway, e Rosé e Bruno Mars, com Apt. Na corrida pelo gramofone, o Brasil também marca presença. Caetano Veloso e Maria Bethânia estão indicados na categoria de Melhor Álbum de Música Global, com o disco Caetano e Bethânia ao vivo. O último brasileiro a vencer a categoria foi João Gilberto em 2002, com o álbum João, Voz e Violão. Além dos indicados, a premiação conta com diversas apresentações musicais, entre elas as de Lady Gaga, Justin Bieber, Pharrell Williams, Sabrina Carpenter e muitos outros. Com grandes nomes, disputas apertadas e expectativa alta, o Grammy promete uma noite histórica para a música global. Agora é aguardar o anúncio dos vencedores e celebrar os talentos que marcaram o último ano da indústria fonográfica.
Todo mundo de olho no Grammy, de novo a minha indignação pela falta da indicação do álbum Virgin da cantora Lorde. Olha, o JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente segue de olho em tudo que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem e ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.